Sobre a tese da virtualização, com vários computadores, não há, como que eu posso te dizer assim? Tudo não seria fácil estar analisando o custo também, porque vários computadores você vai ter uma melhoria também de manutenção. E agora a virtualização você já não vai ter, vai ter esse apoio. Melhoria que eu não entendi quando eu tiver várias máquinas? Quando tem várias máquinas, além da sua segurança, a comodidade seria melhor. O que é melhor? Com várias máquinas. Eu sei. Aí, além da segurança, o que é melhor que você falou? O conforto de você ter várias máquinas para você. Eu tenho que abaixar esse som, senão vai dar erro. Como que abaixa aqui? Não, estou ouvindo. Tem uma palavra aí que eu ainda não peguei. Vários computadores. Você vai ter o conforto de ter menos manutenção e mais praticidade. Olha, principalmente quando a gente fala, e aqui está um fator que eu não coloquei nas minhas falas até agora, eu estou falando de fazer uma estrutura para o laboratório. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo de montar um DMZ e botar um servidor web, eu estou falando que eu estou montando um servidor web, não é para eu ficar publicando coisa para vocês. É montar um servidor web para vocês poderem praticar, para vocês poderem aprender na prática como publica uma coisa na web. Tá? Aí tem um fator que acontece, é o seguinte, parece piada, mas vocês conseguem detonar qualquer sistema. Não tem sistema seguro e infalível na mão de aluno. Aluno é um cupim, consegue furar qualquer esquema. Tá? Isso não é ruim. Eu acho que isso não é ruim para o aprendizado, principalmente. Mas, francamente, por exemplo, se você fizer uma besteira no servidor web, lá do DMZ, se esse servidor web está junto com o servidor home de autenticação e login, está arriscado, de repente, por uma bobagemzinha que você faz. Você que eu estou falando, não é você especificamente, qualquer você aí, até eu, né? Qualquer pessoa que fizer uma bobagem na web, no servidor web, de repente pode comprometer o servidor home. Então, você derrubou você faz uma bobagem, o usuário do laboratório faz uma bobagem num serviço, num servidor, e ele pode comprometer todo o resto. E nós estamos falando de uma escala de uso que é um tanto quanto grande. O uso que eu estou falando aqui é que a turma tem 20 alunos, mais 3 professores. Se de repente esse troço amplia e começa a atender também outros cursos, né? Então, de repente, não são 20 alunos, são 40 alunos, 50 alunos. Né? De repente, o número de gente que está mexendo no servidor web, o número de gente que está usando o servidor home, o número de gente que depende do gateway para poder acessar a internet é grande demais. Então, é grande demais para garantir que nenhuma falha vai acontecer, e é grande demais para, acontecendo uma falha, vai prejudicar muita gente. Entende? Então, nesse caso, é muito melhor você ter, no meu entendimento, melhor você ter cada serviço numa máquina específica, porque fica mais fácil de você controlar o funcionamento correto dela. Tá? Porque na hora que, por exemplo, aí no laboratório mesmo, a máquina da mesa, a máquina 5.2, que é a máquina no final da mesa 2, né? O professor Fabrício do Trilhas estava usando ela, né?
invariavelmente, quando ele usava essa máquina, o que ele fazia? Para não estragar a máquina, ele pegava, para não dar problema na configuração, ele tirava a máquina e colocava uma máquina que o estagiário entregou para ele. Né? Só que na hora de destrocar a máquina, invariavelmente, não sei o que acontecia, que toda vez que eu chegava no dia seguinte para dar aula, a máquina estava com os cabos trocados, a configuração não estava direito, era um sufoco, entendeu? Então, quando você separa, a vantagem que eu conheço e que eu defendo para mim é que você tem, tendo apenas um serviço numa máquina, tá? Se der um problema nesse serviço, só dá problema muito localizado para essa máquina, não fere os outros serviços que estão distribuídos. Isso poderia ser problema se eu virtualizar. Dá para evitar isso? Acredito que sim. Mas o fato é, por exemplo, a máquina atual, que está só com gateway, ela estava com 2 discos. Mesmo sem a gente estar usando esse disco como home e autenticação, o disco deu problema físico e a máquina não entrava. Então o laboratório inteiro ficou sem gateway. Resultado da brincadeira, o laboratório inteiro não conseguiria ter uma atividade que dependesse de acessar a internet. Quando eu tirei o disco, aí o gateway voltou a funcionar. Tirei o disco e configurei para ele não ficar procurando o disco, porque também não entrava se o disco não estivesse lá, né? Ele procurava o disco. Aí agora o gateway está seco, está só o gateway, ele funciona legal, entendeu? É por isso que essa parte que eu também defendo a colocação para essa situação nossa, tá? Essa nossa solução do laboratório, a gente colocar máquinas separadas. Se fosse outra situação, não necessariamente eu optaria pela máquina separada. Eu acho que a gente vai poder discutir muito esse assunto pelo grupo e pelo fórum, mas eu ainda não vi um sinal de que haja alguma argumentação que diga para a gente assim, não, vamos pegar e usar uma máquina só, colocando tudo na mesma máquina. Tá? Eu ainda não encontrei uma razão que diga, que insinue que a gente vai escapar de ter cada serviço numa máquina separada para ele. Né? E que diga assim, essa não é a melhor solução para esse caso nosso. Tá? Nós estamos buscando uma solução que, basicamente, existe em empresas de diverso porte, né, em negócios de diverso porte, mas que, especificamente, para o nosso porte, para nossa finalidade principal de estudo, é fundamental que a gente consiga isolar uma coisa da outra para não ter problema. A outra coisa, outro ponto, que eu já falei lá atrás, é que eu não vejo realmente na administração que a gente tem, tradicionalmente, não estou nem levando em conta se é esse governo, se é aquele outro governo, não estou falando disso. Estou falando que o modelo normal com o qual eu convivo desde 2004, que eu entrei na UFTM, desde 2009 no Cefores, é um modelo que não me deixa confiante de que nós vamos conseguir uma máquina super, ultra poderosa para poder fazer virtualização na boa. Né? Então, eu acho mais negócio a gente trabalhar com as máquinas separadas. A minha experiência me dá uma garantia, me dá uma segurança maior nessa solução. A gente conseguiu fazer coisas com sucata mesmo, sabe? Máquinas que eram... juntou 486 Pentium com Pentium MX, com Pentium Low-Core, sei lá, sabe? E 5 a gente nunca tive 5 na mão para trabalhar. Tá?
Os AMD Atom eu consegui trabalhar, com tal, sabe? Sucata que eu usei, e foi o que estava disponível para a gente fazer, implementar as soluções que a gente precisava implementar para atender a rede da UFTM. Então, para poder implementar soluções que atendam ao laboratório do curso de informática e, eventualmente, até possa expandir essa capacidade para atender outros cursos, tá? Aí, decididamente, eu acho que a gente não escapa de ter que fazer uma máquina para cada serviço. Tá? E, de qualquer forma, vai ser um aprendizado interessante. Você fazer uma máquina enxuta, se de repente a gente ousar um pouquinho mais e compilar o kernel do Linux para ter a máquina mais enxuta possível, que ela vai trabalhar que nem um jato, né? Porque ela não vai estar inchada, a gente pode fazer isso. Ok? Hello? Acho que ok, professor, apresentar ali. Oi? Ok? Beleza. Se não temos mais nada, vamos ao cafezinho. E hoje nós não teremos retorno, né? Porque basicamente a ideia é essa. Se vocês quiserem, tiver interesse mais no assunto, inclusive participar do desenvolvimento do projeto, de repente até da implementação, tá? Fica aí a dica de pegar e pesquisar. Pode pesquisar, por exemplo, quem tiver interesse na parte de compilação do kernel Linux, é um troço assim meio custoso em termos de tempo, porque a máquina eventualmente gasta um tempo para compilar o kernel todo, tá? Mas e também gasta para você pegar e botar ela, montar o config do kernel para ficar com a máquina que você tem, também gasta um tempinho fabuloso. Você tem que ler aquilo tudo, aliás, de passagem em inglês, mas depois o resultado é muito compensador, né? Então, se depois, se quiserem, apesar que, assim, no momento eu não tenho nenhuma previsão de que eu vá abordar isso na aula de rede, decididamente não vai, tá? E não tem nenhuma previsão que eu tenha a possibilidade de programar uma data para a gente discutir isso. O que não quer dizer também que haja uma previsão de não discutir isso de jeito nenhum, tá? Aí depende das demandas que forem surgindo conforme a gente for trabalhando. Ok, gente?